Argumento 2. O domínio universal do pecado prova que o livre-arbítrio é falso. Precisamos permitir que Paulo explique o seu próprio ensinamento. Diz ele em Romanos 3, versículo 9. O que se conclui? Temos nós, os judeus, qualquer vantagem sobre os gentios? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Não somente são todos os homens, sem qualquer exceção, considerados culpados à vista de Deus, como também são escravos desse mesmo pecado que os torna culpados. Isso inclui os judeus, os quais pensavam que não eram escravos do pecado porque possuíam a lei de Deus. Mas, visto que nem judeus nem gentios têm se mostrado capazes de desvencilharem-se dessa servidão, torna-se evidente que no homem não há poder que o capacite a praticar o bem. Esta escravidão universal ao pecado inclui até mesmo aqueles que parecem ser os melhores e mais retos. Não importa o grau de bondade que um homem possa alcançar. Isso não é a mesma coisa que possuir o conhecimento de Deus. O que há de mais admirável é sua razão e sua vontade. Contudo, é forçoso reconhecer que esta mais nobre porção dos homens está corrompida. Diz Paulo em Romanos 3, versículos 10 e 12. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O significado dessas palavras é perfeitamente claro. Deus é conhecido através da razão e da vontade humana. Porém, nenhum ser humano, somente por sua natureza, conhece a Deus. Precisamos concluir, portanto, que a vontade humana está corrompida e que o homem é totalmente incapaz, por si mesmo, de conhecer a Deus e de agradá-lo. Talvez alguma pessoa audaciosa atreva-se a dizer que somos capazes de fazer mais do que de fato fazemos. Porém, o que aqui nos interessa é o que somos capazes de fazer, e não o que estamos ou não fazendo. O trecho das Escrituras citado por Paulo, em Romanos 3, 10 a 12, não nos autoriza a fazer tal distinção. Deus condena tanto a incapacidade pecaminosa dos homens, quanto os seus atos corruptos. Se os homens fossem capazes, ainda que o mínimo possível, de movimentarem-se na direção de Deus, não haveria mais qualquer necessidade de Deus salvá-los. Deus permitiria que os homens salvassem-se a si mesmos, porém, nenhum é capaz de ao menos tentar fazê-lo. Em Romanos 3,19, Paulo declara que toda boca se calará diante de Deus, porque ninguém poderá argumentar contra o julgamento divino, visto que nada existe em pessoa alguma digno de ser elogiado pelo Senhor, nem ao menos um arbítrio livre para voltar-se espontaneamente para Ele. Se alguém disser: tenho uma capacidade própria, ainda que pequena, de voltar-me para Deus, uma capacidade tenho. Esse alguém deve estar querendo dizer que pensa que nele há alguma coisa a qual Deus possa elogiar e não condenar. Sua boca não está calada, mas tal ideia contradiz as Escrituras. Deus ordenou que toda a boca ficasse calada. Não é apenas certos grupos de pessoas que são culpados diante de Deus. Não apenas os fariseus, dentre o povo israelita, estão condenados. Se isso fosse verdade, então os demais judeus teriam tido alguma capacidade própria para guardar a lei
e evitar tornarem-se culpados. Porém, até mesmo os melhores dentre os homens estão condenados por sua impiedade. Estão espiritualmente mortos, da mesma forma que aqueles que, de maneira alguma, procuram guardar a lei de Deus. Todos os homens são ímpios e culpados e merecem ser punidos por Deus. Essas coisas são tão evidentes que ninguém pode nem mesmo sussurrar uma palavra que as contrarie. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.